Irmão, minha irmã, pensava que não ia vir tantas perguntas, mas já estou reconhecendo que um bloco, 2 blocos, 3 blocos seria muito pouco bloco, viu? Porque várias perguntas e só a resposta leva blocos. Mas isso é realmente um bom sinal. Sinal de que a igreja está querendo, precisando e como é importante. Alguns falam assim, não, são perguntas das crianças. Que bom que elas estão perguntando. Para a igreja responder. E eu assim me coloco numa responsabilidade muito alta neste momento. Porque de um assunto tão importante quanto este, quem sabe você nunca imaginara chegar em um momento, abrir um ambiente desse tão aberto, de um assunto tão necessário ser colocado. Então, realmente, está aqui, li algumas perguntinhas aqui, e eu falei para o Dalei, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Qualquer coisa eu vou apelar com o Dalei e alguns outros irmãos aqui para me ajudar. Mas agora a pergunta é, como fazer sexo? Não, este não, já é? É este mesmo? É, tá certo, volta lá. Tá certo, como fazer sexo? Olha só, será que a palavra de Deus nos orienta como fazer? Parece algo tão assim natural, né? O sexo. Parece uma coisa assim tão... E a gente não pensa que Deus nos ajuda nessa condução. O sexo deve ser feito com o seu cônjuge de forma respeitosa, carinhosa, prazerosa. Essas são as palavras bíblicas. Usando cada órgão para a sua devida finalidade. É isso que a Bíblia orienta. Vamos abrir ela então? 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Eu falei que a palavra de Deus nos vai nos dizer nessa tarde, né? E esse assunto é bem colocado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Vamos lá? Lógico que com esse assunto sendo colocado agora, já vai responder algumas questões. Mas, se for necessário, irei responder também e vou apelar para ajudas também. 1 Coríntios 6, verso 13, amém? Os alimentos são para o quê? Para o quê, irmãos? Para o estômago. E o estômago para o quê? Para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se você pegar o subtítulo aqui dessa passagem, algumas Bíblias falam qual assunto? A sensualidade é o quê? Condenada. A Bíblia é contra fazer sexo, sim ou não? Não. Agora a Bíblia condena algumas coisas. Coloca restrição em algumas coisas. Para que o sexo seja uma bênção, deve ser atribuída com aquilo que deve ser feito. Os órgãos genitais são com esse propósito, para se fazer sexo com eles. Assim como o estômago é para o alimento, assim também o quê? O alimento para o estômago. Vemos que no plano de Deus, a sexualidade, o corpo é o templo do Espírito Santo. E vimos que os órgãos genitais, só os órgãos genitais têm a propriedade de fazer o ato sexual culminante. Mas por que eu estou falando culminante? Porque existe o aspecto preliminar. E aí sim torna-se um pouco diferente. O casal deve o quê? Beijar-se, acariciar-se e fazer uso dos órgãos sexuais. Quais são alguns que mas o que é isso, pastor? Órgãos sexuais, né? Para o homem é o pênis e para a mulher é o quê? A vagina. E os seios também é um atributo que já faz parte também dos órgãos sexuais. Agora, às vezes, quem sabe essa linguagem não seja tão popular assim, né? Por ser mais acadêmico, científico. Aí depois você pergunta para o pai, para sua mãe, que eles vão explicar direitinho o que é, tá certo? Mas aí ficou bem claro, acho que não tem nenhum rodeio, né? Mas olha só agora, pode passar o próximo slide. Qual é uma das propostas satânicas, irmãos? Qual é ali? O sexo anal. Por que o sexo anal é uma proposta satânica, pastor? O senhor está colocando isso na cabeça? Um dia eu estava tomando banho de piscina com alguns líderes da igreja lá em Minas Gerais. Eu estou falando do exemplo que aconteceu em Minas Gerais, mas em qualquer lugar poderia acontecer isso. E eu estava lá tomando banho com alguns líderes, na piscina e tal, e conversando com um ancião ali, com outro lá.
Um ancião falou, poxa, Gilberto, sexo anal é a coisa mais gostosa, muito boa. Eu fiquei assim, poxa, um ancião falando isso. Colocando em concordância o ato do sexo anal. Ancião, irmãos. Então você quer o quê? Se um ancião pensava que isso era bom, e a gente fica assim, que os irmãos, os jovens, né, costuma atacar a juventude, quando te vê que isso até, muitas vezes, os líderes espirituais. Por isso que eu estou colocando assim esse assunto aberto, porque se não falarmos, para onde vai as coisas? Vamos agora abrir Romanos capítulo 1, versos 26 e 27. Eu tinha comentado início, agora eu vou colocar mais a profundidade. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. E você vai entender muito bem isso daqui, explicitamente pelo apóstolo Paulo. Capítulo 1, verso 26. Amém, irmãos? Quem não achou vai dizer o quê, irmão? Misericórdia, vamos lá. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus o quê? A paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Qual é a condição natural da mulher, irmãos, que eu falei? Pela vagina, é realmente a entrada que o órgão genital do homem deve fazer. Isso sempre foi claro, cientificamente, na história. Mas aqui Paulo está dizendo que devido à idolatria, devido à corrupção espiritual, os homens, as mulheres deixaram de fazer uso. E usaram o quê, irmãos? É isso mesmo. O órgão, né? O ânus. Essa é a situação. Você vê que não é fácil. Mas é realmente isso. Foi essa conduta. E agora o que diz Paulo no verso 27? O que diz ainda mais? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens. Como é que é a relação homossexual, irmãos? Se não for pelo ânus. Não teria sexo homossexual. De homem com homem, pelo menos. Não teria. Então você vê, irmãos, que essa atitude é condenável pelas Escrituras. É claro, irmãos. Pode passar mais. O sexo anal expõe os participantes a dois perigos principais, irmãos. Isso é ciência, não é só Bíblia, não. Ciência. Devido ao elevado número de micro-organismos infecciosos não encontrados em outros locais do corpo e danos físicos ao ânus e ao reto, devido à vulnerabilidade dos dois. Além disso, a penetração pode ser o quê? Dolorida. O sexo anal é frequentemente associado com hemorroidas, prolapso anal, dor no canal anal, úlceras e fissuras. Então, você vê que essa forma de atuar no ato sexual pode gerar várias consequências. Pode passar. É evidente que Deus não fez o reto como órgão sexual. Isso é claro. Criou-os para o quê, irmãos? Lógico, não, isso aí estamos já colocando, mas ótimo, bom comentado. Criou-os para expulsar o quê, irmãos? A matéria fecal, que nada tem a ver com o plano criador, com o sêmen, a reprodução ou amor sexual. Embora se use a camisinha e o sêmen não penetre no espaço intestinal, a pessoa será infectada, mesmo usando a camisinha. Será infectada com a entrada de bactérias estranhas em sua corrente sanguínea. Essa relação anal é chamada, sabe como, irmãos, na história? Sodomia. Já ouviu essa palavra, sodomia? Então é isso. Na Bíblia, na lei civil de nossa sociedade, jamais deveria ser praticada pelo casal cristão. Embora muitos a promovam como quê? Inofensiva. Mas aquilo que planta, o quê? Colhe. Então as doenças que são provocadas dessa atitude, habitualmente, poderá gerar. Ellen White, um dia, irmãos, foi chamada para fazer uma oração. Ela foi chamada para fazer oração por um enfermo. E nessa convite que ela foi solicitada para orar, ela ouviu a voz de Deus dizendo que, não ore por ele. Como? A igreja pedindo para orar? Ele estava pedindo para orar por aquele irmão. E Deus falou, não devo orar por aquele homem. E aí ela recebeu a revelação de Deus. Aquele homem, por vários anos, vivia em masturbação. Masturbação.
e fora a causa que o levou futuramente à tuberculose. E agora aquele irmão estava para morrer. Um ato pecaminoso por longo da vida. Um sexo anal pode não levar aquilo. 2, 3, mais cedo ou mais tarde, poderá levar. E aí você terá consciência de que não era o plano de Deus. Então, irmãos, a lei de Deus nos protege a evitar de muitos males. É para sair, não é para entrar. É claro. Essa é a função fisiológica. E por que ir contrário à natureza? Paulo diz isso é contrário à natureza, irmãos. Então, não tem realmente como nós evitarmos de falar com propriedade o que a própria Bíblia diz. Não estou aqui colocando água ou alguma coisa nova, diferente, né? Pode passar. E sobre o sexo oral, então, irmãos? O que falar do sexo oral? Penetração e estimulação, pênis-boca, que é chamado felátio, ou boca, vulva, clitóris, vagina, né? Cunilíngua, né? Essa é a expressão científica. O sexo oral é uma das formas de transmissão de DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. As principais quais são? AIDS, hepatite B, sífilis, HPV, herpes genital, entre outras. Se o parceiro que recebe tem feridas em seus órgãos, olha só, irmãos, isso aqui é interessante. Se tem feridas em seus órgãos genitais ou dentro de sua boca, isso representa uma grande chance de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Escovar os dentes, passar fio dental, passando por tratamento dentário ou comer alimentos crocantes, muito tempo antes ou depois de fazer sexo oral, também pode aumentar o risco de transmissão, porque todas essas atividades podem causar pequenos arranhões na mucosa da boca. Essas feridas, mesmo quando são microscópicos, aumentam a chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis, que pode ser transmitida por via oral sob essas condições. O que a ciência está dizendo aqui, irmãos? É o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1. O que Paulo diz? Que devido a essas torpezas, as consequências de Deus, a punição daquilo que é contranatural, tem caído sobre o homem. Como é que surgiu a AIDS? Como está surgindo tantas essas doenças, irmãos? É porque o homem faz relação sexual de forma correta? Não, irmãos. É essas perversidades que geraram essas doenças, contaminando. E hoje vivemos realmente numa geração onde cada vez mais morre com essas causas, né? Pode passar. Sadismo e masoquismo. Aí, ó, não veio nenhuma pergunta sobre isso, tá vendo? Estou colocando até mais questões. Se fosse colocar mais perguntas, olha, essas duas condutas sexuais, mas também estão relacionadas com o quê? Com a força e com o ato de causar dor. Enquanto um gosta de fazer sofrer o outro gosta de sofrer, o masoquista. Um gosta de causar dor para ter relação sexual e o outro gosta de sofrer a dor para ter relação. A pessoa sexualmente sádica é aquele que, para conseguir o orgasmo, necessita simular ou realmente causar sofrimentos físicos. E psicológico também. É óbvio que o amor é incompatível com a agressão, que obtém prazer a partir de gritos de dor do parceiro. Então, realmente, isso não faz parte do plano de Deus. Mas de forma carinhosa, amorosa, respeitosa. Essa sim é a vontade de Deus. Pode passar. Próximo. Acho que tem mais um. Ou acaba o bloco, né? Tá certo. Agora, Noé, agora é respostas? Uma resposta, então? Olha, também eu acho que o tempo... Até quando? Até que horas aí? Vê aí que eu já estou perdido no tempo. Falei que isso aqui daria para vários blocos, né? Então vamos ver aqui a quais que a gente vai poder responder e compartilhar. Eu peguei aqui entre alguns, diz aqui, ó, se eu fizer sexo com o meu namorado e ninguém ficar sabendo, para ser perdoada, tenho que contar para o pastor e pedir minha remoção? A pergunta. Todos entenderam a pergunta ou não? Entenderam? Então, se eu fizer sexo com o meu namorado e ninguém ficar sabendo, só o casal. Um dia eu estava no sábado de manhã em casa, com um pastor lá em Tailândia. E aí eu vi aquele jovem, era 8 horas da manhã. Apertando. O que aconteceu? Aquele jovem ali está apertando essa hora. Eu sei, não vou pregar na igreja dele, né? Na época também não tinha carro, então às vezes vinha um jovem me pegar para me levar para pregar.
Mas achei estranho o horário, né? E não era a igreja que ia pregar. Aí ele, pastor, eu preciso conversar com o senhor urgentemente. E ele ali desabafou. Eu perguntei, alguém mais além da sua namorada está sabendo? Sua mãe, sua sogra, enfim, qualquer outra pessoa está sabendo? Não, pastor. Quando é que a igreja deve aplicar a disciplina, irmãos? Quando deve aplicar a disciplina? Quando o quê? Quando é um pecado que causa opróbrio ou escândalo. Essa é a única norma para aplicar uma disciplina. Única no manual da igreja, na Bíblia, é única. E qual é a orientação então? Esse jovem, irmãos, é perdoado por Deus. Se ele se arrependeu, ambos se arrependeram. Agora, o pior seria fazer o quê, como pastor? Levar esse assunto para a comissão. Aí sim geraria o escândalo da minha boca, da minha parte. Agora, a orientação é clara. Se alguém mais falar e souber, além do casal, aí sim leva-se a disciplina. Mas você não precisa, jovem, solicitar remoção. Você precisa se arrepender deste pecado. E ambos se voltar para Deus. E se os dois juntos não estão tendo controle de Deus para manterem sem o ato da fornicação, que perguntaram, fornicação é o quê? Fornicação é um ato sexual antes do casamento. Então, é melhor que os dois se separem. Mas não precisa ser levado à comissão e muito menos você pedir a remoção. Mas sim se arrepender e receber o perdão de Deus e se consagrar diante do Senhor. Tá certo? Respondida a pergunta? Vamos então à próxima aqui. Está dando tempo? Mais uma pergunta? Não? Mais uma? Eita, essa pergunta é forte. Olha só a pergunta. O que devemos fazer quando a vontade de fazer sexo se torna insuportável? Pergunta, né? Pergunta boa, né? O que fazer, meus irmãos? Olha, o sexo é uma bênção de Deus. Ter desejo sexual foi Deus que implantou. Mas quando seguimos com o estilo de vida apresentado por Deus, pela reforma de saúde completa, com certeza esse desejo seu vai ser o quê? Controlável. Você vai ter sonho, vai ejacular durante o sonho. Isso é normal, natural. Agora, se você alimenta sua mente com pornografia, se você alimenta sua mente com conversação realmente inapropriada, de forma precoce, se você já está desde pequeno, já querendo namorar antes da fase do namoro, tá certo? Não tem maturidade, porque o namoro cristão, irmãos, é para o quê? Se for possível, casar. Agora, se você com 12, 13 anos já está namorando, vai despertar o interesse sexual. Então, se você namorar na idade certa, vai ter o momento certo, você terá resistência. Quem está falando, graças a Deus, eu tive essa experiência. Meu primeiro ato sexual foi no meu casamento, na lua de mel. Com 14 anos, né, Sandrinha, aqui muitos me conhecem, 14 anos eu conheci o Evangelho. E desde então, pela orientação da palavra de Deus, graças a Deus, resisti. Mas é difícil, é. Por isso que eu respeito essa palavra insuportável quase. Porque é difícil mesmo. A gente é bombardeado pela mídia, por tantos lugares, para estimular, vai, faça. Ser virgem é coisa boba. E se nem na igreja falarmos sobre a importância da castidade, a excelência da castidade, irmãos, como eu falei no início, será quase insuportável para muitos resistir. Mas só há uma bênção especial, irmãos, para quem resiste até aquele dia. Não estou falando para aqueles que fizeram antes, não tem, Deus perdoa. Mas se você mantém-se casto, eu estou falando para alguém que nunca fez. Eu só digo uma coisa. Faça bastante exercício físico. Evite ficar assistindo assuntos relacionados a esse assunto. Né? Não se expor muito à sexualidade precoce. Não namore agora. Se você tem a idade de 18, 19 anos, você tem condições de trabalhar, de ter algo responsável, e com 19, 20, 21 anos, casar, então namore nessa. Faça esse plano, irmãos. Não é pecado fazer planos. A Bíblia fala que os homens vivem o quê? Os planos. Mas a resposta vem de quem? Da boca do Senhor. Provérbios 16, verso 1. Tá certo? Então aqui só foi uma pincelada geral. Tem mais tempo para uma, não?
Acho que só isso daqui, ó, que é bem simples. O que é bestialismo? Bestialismo é o quê? Ato sexual com animais. Eu estou estudando a Bíblia com uma mulher que é ativista, irmãos, dos animais, protetora e defensora. Quantos casos de animais, cachorro, gato, ela teve que atender que foram estuprados por seres humanos. Não foi por outro animal, ser humano. Outro animal não estupra. Quem estupra são os homens, que é pior que o animal, muitas vezes. Então, irmãos, está vendo aqui? Mas por que chega uma pessoa a fazer sexo com o animal? Pura insatisfação sexual. De forma desregrada. Não, fazer agora anal com a mulher já não tem graça. Fazer com outro homem já acabou a graça. Então vamos com os animais. E vai assim criando, irmãos. Tudo uma perversão de acordo com Romanos capítulo 1. Então aqui estão as respostas. Quem sabe... Podem fazer mais perguntas, né? Vou falar menos aí, ainda tem muitas perguntas ali, mas que possamos, irmãos. Agora, daqui a pouco, vamos ver o último bloco, tá certo? Vai passar então.